Vamos começar, irmãos, a falar sobre as consequências do sistema. Tudo que você viu aqui, tudo que você acabou de acompanhar aqui, é fruto da metodologia de operação do sistema. Onde para atrair pessoas você pode fazer o que você quiser. Onde para sustentar um sistema se abrir mão de todo o crivo de moralidade que as escrituras tinham. E buscaram a satisfazer pessoas e não a formar um caráter, como já foi dito. Mas isso não vai ficar assim. Não é só você criar o seu sistema, construir o seu império. Porque o propósito de Deus em estabelecer uma igreja era para evitar problemas em nossa sociedade. E quando nós deturpamos esse propósito, nós trazemos para essa sociedade problemas dos quais nós nem podemos imaginar as graves consequências. Por isso que hoje é um dia que eu peço a sua atenção e que o seu coração esteja totalmente voltado a essa palavra. Porque é nítido, depois de tudo que falamos, que nós vivemos uma mentira no Brasil. Uma mentira criada por um sistema evangélico corrupto, que deturpou toda a verdade do evangelho e se estabeleceu no nosso país aí há quase 90 anos. Mas isso trouxe consequências para nós. Pode passar, Lu. A fuga do propósito. O propósito que fundamenta a existência da igreja é o anúncio do evangelho redentor através da manifestação do caráter de Cristo. As escrituras, elas gritam essa verdade. Quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, ele está dizendo que o crivo moral, o padrão de moralidade, o padrão de santidade, o padrão de postura de uma sociedade deve ser estabelecido pela igreja. Mas quando o Senhor alerta e diz: e se esse sal perder o sabor, para nada mais serve, a não ser para ser pisado e cuspido pelos homens. Se o nosso propósito original, se o propósito existencial da igreja é anunciar um evangelho redentor, um evangelho verdadeiro, através da manifestação do caráter de Cristo, é nítido que nós fugimos desse propósito no nosso país. Porque nós não anunciamos o evangelho da verdade e não manifestamos o caráter de Cristo. Alguém tem alguma dúvida disso? Nós não fizemos isso. Mas para criar um sistema e para mantê-lo funcionando, foi preciso fugir desse propósito original. Nós deveríamos ser fundamentados nessa verdade. Vocês precisam ser o padrão de moralidade que a sociedade precisa ver. Vocês devem estabelecer uma cultura do reino, que foi o que Jesus veio trazer. Igreja, eclésia, chamados para fora. O termo que Jesus usou para dar nome a isso que nós temos. Ele pegou de sua cultura, de pessoas que saíam de um reino e iam para outro reino anunciar a legislação do seu reino, anunciar os princípios do seu reino. Saíam do lugar de onde viviam, iam para outros lugares como embaixadores desse reino e diziam como que o seu reino se fundamentava. Eclésia, igreja. O nosso nome define o nosso propósito. Embaixadores de um reino. Não pertencemos a esse plano, não pertencemos a esta era.
mas estamos aqui para anunciar o reino de Cristo. E esse é o único propósito para nós existirmos. O que fundamenta a existência de uma igreja é o anúncio do reino de Cristo. É estabelecer diante de uma sociedade, anunciar os princípios e a legislação do reino de Cristo. Mas para criarmos um sistema, a primeira coisa que tivemos que fazer foi deixar de ser fundamentado nessa verdade. Foi fugir desse propósito. Porque se o nosso fundamento era esse propósito, esse fundamento precisava ser quebrado para que fosse lançado outro fundamento, outro propósito. Então nisso eles derrubaram o propósito original de existirmos como igreja, eclésia. E colocaram na nossa mente que nós precisamos existir para criar e manter um grande sistema funcionando. Para construir mais e mais templos e para encher esses templos de pessoas. Para atrair mais e mais gente. Para sermos cada dia mais numerosos. E aqueles grandes, aqueles que deturparam esse propósito, aqueles que nos desviaram dessa verdade, estão ricos por causa que nos desviaram dessa verdade. Porque a verdade do Senhor não servia para a verdade que eles queriam levar. O propósito do Evangelho não iria colocar eles na posição que eles estão agora. Não iria dar a eles o crédito e a autoridade que eles têm agora. E por isso precisaram esconder o nosso verdadeiro propósito para existir. Precisaram nos desviar da nossa essência. E colocar na mente de cada pessoa que nós somos um instrumento no seu sistema. De que não importa o que você é, não importa o que você faz, você só precisa estar aqui e contribuir para a obra do Senhor. Porque a obra é de Deus e não é de homens. E se você quer fazer a obra de Deus, você precisa seguir o modelo estabelecido por homens. Colocaram na sua cabeça que o fazer a obra era manter o sistema deles funcionando. E o propósito de tudo que nós fizemos dentro das nossas igrejas pelos últimos 70, 80, 90 anos não foi manifestar o caráter de Cristo para uma sociedade. Foi fazer a obra. Faça a obra do Senhor. Você precisa fazer a obra. Você tem que servir na obra. E a obra se resumiu em construir templos. Levantar e erguer um império no nome do Senhor. Mas que envergonha os princípios do Cordeiro. Que tira todo o crédito que Jesus tem com uma sociedade. Tira todo o poder e toda a autoridade que Jesus tem. E coloca essa autoridade na mão de lobos enganadores. Na mão de homens gananciosos. Que para se enriquecerem às custas do Evangelho, nos colocaram numa situação vergonhosa, como nós veremos. Pode passar, Lu. Desprezo aos princípios. Irmãos, o que faz você viver dentro de um propósito é a honra que você dá aos princípios. Nós tínhamos um propósito, como foi dito, anunciar o Evangelho, manifestar o caráter de Cristo. Mas para nós vivermos dentro desse propósito, nós precisávamos honrar os princípios do Senhor. Precisávamos honrar aquilo que Ele fez. Que é sobre a honra do que foi feito que nós vamos conseguir cumprir a nossa missão. Toda a vida de Jesus, a morte dele na cruz apontava para isso. Jesus ressuscitou e não foi para o céu, voltou para anunciar aos seus discípulos: honrem o que eu fiz, porque é sobre o fundamento do que eu fiz que vocês vão criar
que vocês vão viver. Ele deixou tudo diante dos nossos olhos e nós não entendemos. E quando esses homens, esses lobos... Desligou, Lu. E quando esses lobos nos fizeram fugir do nosso propósito, automaticamente eles nos fizeram desonrar os princípios do Evangelho. Porque se nós existíssemos para anunciar o Evangelho e para manifestar o caráter de Cristo, os princípios seriam um. Os fundamentos seriam um. Mas para criar e manter um sistema funcionando, esses princípios não servem. Porque a cultura do reino de Cristo é totalmente contrária à cultura que se estabeleceu no sistema evangélico. E ele não iria se sustentar diante dos princípios do Evangelho. Não tem como. Então, para o sistema se sustentar, ele precisou omitir, precisou desprezar os princípios fundamentais, essenciais do Evangelho. Mas só que desprezar os princípios nos custa muito caro. E nós desonramos e desprezamos os princípios do Senhor, porque permitimos que esses homens tivessem nos desviado da verdade. Quando fugimos do nosso propósito, também desprezamos os princípios do Senhor. O sistema não se sustenta diante dos princípios do verdadeiro Evangelho. Por isso ele precisou escondê-lo. Irmãos, não temos fundamento para existir. Nas Escrituras não temos fundamentos para funcionar da maneira que funcionamos. Não temos fundamentos para dizer que o intuito do Senhor, que o intuito de Deus era nos colocar num lugar como esse, para que a gente se reunisse domingo, cantasse umas canções, fazesse umas orações e voltássemos para nossa casa. Não temos fundamento para existir assim. Muito pelo contrário, nós tínhamos princípios que precisávamos honrar. Porque a nossa existência dentro desse propósito dependia da nossa obediência a esses princípios. A igreja primitiva foi estabelecida nesses princípios. Nós temos a evidência bíblica, nos foi apresentado isso. Eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Foi assim que a igreja foi formada, irmão. Foi assim que ela foi fundada, onde os princípios do Senhor eram honrados. Por que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos? Porque eles precisavam conhecer e honrar os princípios do verdadeiro Evangelho. Por que temos uma Bíblia? Porque precisamos conhecer e honrar os princípios do verdadeiro Evangelho. Por que Deus destinou o homem para nos escrever e nos passar o Evangelho? Faz sentido, irmão, que foi somente para a gente construir templos? Não faz nenhum sentido, irmãos. Não faz nenhum sentido. Nós desprezamos cada um dos princípios essenciais do Evangelho. Os princípios que Cristo teve que derramar o seu sangue, que Deus teve que projetar toda a história da humanidade para que esses princípios fossem conhecidos, para que esses princípios fossem honrados. Sobre esses princípios, nós pisamos em cima deles. Nós cuspimos em cima daquilo que o Senhor estabeleceu para funcionarmos como igreja. Nós desprezamos a verdade do Senhor e demos ouvido à mentira de homens.
Nós demos mais ouvido a que os lobos enganadores falaram do que aquilo que Cristo gritava nas Escrituras. O Senhor esteve à porta dos nossos tempos, mas nós fechamos para eles, porque os lobos estavam lá dentro. E nós estávamos seguindo os lobos enquanto o cordeiro gritava: não, voltem, eu estou aqui, não fujam daquilo que eu estabeleci para vocês. E todos os lobos que nos fizeram cuspir em cima dos princípios do verdadeiro Evangelho se colocam diante da nação brasileira e diz: nós somos a voz de Deus, nós somos a igreja, nós representamos Deus diante dessa nação. E eles só fazem isso porque nós demos esse poder a eles. Porque enquanto eles nos ensinavam a desprezar os princípios do Senhor, nós não escolhemos servir ao Cordeiro. Nós escolhemos nos alimentar das iguarias que os lobos nos davam. Nós nos rendemos ao materialismo. Nós nos rendemos à prosperidade. Nós nos rendemos às curas, às bênçãos e aos milagres. E fizemos desses os princípios para existir como igreja. Uma igreja fundamentada em cura, em prosperidade, em bênção e milagres. Não uma igreja fundamentada nos princípios do verdadeiro Evangelho. Enquanto lobos nos desviavam da verdade, nós enchíamos os bolsos deles. Enquanto lobos nos desviavam da verdade, nós virávamos as costas para o Cordeiro e para a sua mensagem. E desprezamos no nosso país todos os princípios do verdadeiro Evangelho, que a nossa geração por completo quase que desconhece, não sabe mais o que é. Por que os homens da igreja primitiva foram queimados em estacas com cera? Por que os homens da igreja primitiva foram postos diante de leões e não negavam? Por causa dos princípios do Evangelho. Por que a igreja primitiva teve que derramar o seu sangue? Porque eles não quiseram se render e abrir mão dos princípios do verdadeiro Evangelho. Homens deram a vida para que nós tivéssemos esses princípios. Homens derramaram o seu sangue. E nós simplesmente nos esquecemos do sacrifício que foi feito. Nos esquecemos de todo um passado onde a igreja foi oprimida, onde a igreja sofreu para se estabelecer, sofreu para viver em prol da verdade do Senhor. Escutemos a homens que tudo o que fazem é desprezar o nome do nosso mestre, que tudo o que fazem é desprezar o nosso Cordeiro. Nós fomos como eles, e não como homens que sofreram para nos ensinar a honrar os princípios do Senhor. Pode passar, Lu. Falha no caráter. Quando nós desprezamos os princípios, falhamos na formação do nosso caráter. E por conta disso, a nossa geração evangélica está inundada de escândalos.
Irmão, se você tiver a capacidade de olhar para o nosso tempo e discernir o que estamos vivendo, você vai se perguntar o porquê e você vai entender, não tem condição de ser outra coisa. Nós fugimos do propósito, desprezamos os princípios. E qual a consequência direta disso? A falha na formação do nosso caráter. Que a prova do que eu estou falando é verdade. Olha para a nossa geração de cristãos e se pergunte se alguma já foi mais escandalosa do que a nossa. Olha para os inúmeros escândalos que surgem no nosso país, no meio evangélico, a cada ano, a cada dia. E você vai entender que todos esses escândalos são uma evidência da falha na formação do nosso caráter. E o nosso caráter não foi formado à semelhança do de Cristo, porque nós desprezamos os princípios do Senhor. Os princípios são fundamentais para que o caráter seja formado. Quando nós desprezamos esses princípios, é impossível ter o caráter de Cristo. E se o propósito é manifestar o caráter de Cristo, qual o sentido de existirmos se não temos o caráter de Cristo? Estamos fora do nosso propósito. É evidente que vivemos uma mentira. Falhar na formação do nosso caráter foi o que trouxe esses inúmeros escândalos para a igreja evangélica. É um atrás do outro. É um atrás do outro. Eles apontam para uma coisa. Consequência de termos escutado a voz de lobos que nos ensinavam a cura, a prosperidade, a bênção e o milagre, mas essas coisas não formam o caráter. Essas coisas não quebram a tua natureza humana, não quebram a natureza carnal. Muito pelo contrário, alimentam a sua carne. Quando você alimenta a sua carne, o que vai ser evidente é a sua natureza humana, a sua natureza caída, e não a natureza do Cordeiro. 90 anos que lobos vêm alimentando a nossa carne, e nós escolhemos alimentar a nossa carne, não o nosso espírito. Escolhemos a prosperidade, escolhemos o materialismo, e é por isso que conquistamos o Brasil, uma igreja em cada esquina, mas somos uma vergonha em postura e em caráter. É por isso que temos os templos cheios. É por isso que o cara vive 30 anos diante do evangelho, larga sua mulher para sair com outra do conjunto de adolescentes. É por isso que o pastor prega no púlpito, depois vai para sua casa e mete a porrada na mulher, porque desprezamos os princípios e o nosso caráter não foi formado. Por isso que tantos escândalos são percebidos no nosso meio. Porque tudo aquilo que vivemos é evidenciado por quem nós somos. Nós vivemos uma mentira. E é por isso que nós somos uma vergonha. Nós fugimos do propósito do Senhor. Nós desprezamos os seus princípios. E é por isso que o nosso caráter é uma vergonha. E a igreja hoje não é um padrão de moralidade para a sociedade. Não é. As pessoas não aceitam mais o nosso discurso, porque eles estão vendo o nosso escândalo.
pregamos no Evangelho que Jesus salva e estamos perdidos. Falamos para as pessoas que o Evangelho é transformador, que o Evangelho é salvador. E as pessoas escutam cada dia, irmão. Tu viu o que aconteceu na igreja do fulano? Tu viu aquele cara que pregava ali? Tu nem imagina, irmão, esse cara que eu vi pregando ali, ele estava ontem lá no cabaré. Eu vi, irmãos. Eu falo para vocês porque é evidente, é gritante na nossa geração. Pastor não sei quantos anos, trabalhava na autoescola, trabalhar com vendas. E essas pessoas, pastor renomado, mentia para vender, enganava as pessoas. Pregador da palavra, que roubou um bloco de recibo e roubava a empresa onde ele trabalhava, mas era pregador. Fazia campanha de oração na empresa que ele mesmo roubava. Se portava como porta-voz de Cristo e roubava. Nosso caráter não foi formado, é por isso que nós temos esses inúmeros exemplos. É gritante isso, irmão. Só não enxerga se mesmo a gente não quiser. A face do sistema foi exposta, o que precisa cair é a escama dos nossos olhos. E hoje eu mostro para você que o culpado para a escama não cair dos seus olhos é você mesmo que não quer aceitar a verdade do Evangelho. Porque é evidente que nós vivemos uma mentira, mas insistimos em mantê-la. Mas hoje você vai entender o porquê. Pode passar, Luan. Olha essa foto, irmão. Quando você olha para essa foto e não entende o contexto dessa foto, o que você pensa que é? Mas sabe o que é isso, irmão? Essa mulher que está no meio é a esposa de um pastor, representante de uma igreja. E esses dois rapazes são um casal de homossexual que se casaram na igreja dela. Postou nas redes sociais essa foto e usou versículos bíblicos para dizer e para sustentar isso que eles estão fazendo. Usou versículos bíblicos para dizer, e pode isso, Arnaldo? Pode, porque a palavra já disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você só precisa amar o Senhor e o resto tanto faz. Se você ama a Deus, pode fazer tudo. Evidência de que foi desprezado os princípios. Só ame ao Senhor. Só ame ao Senhor. Calma, Fábio. Calma que ainda tem mais pela frente. Quer pegar não? Se quebra. Mas é isso, irmão. É lamentável a postura que nós nos colocamos. O que ela queria dizer com essa imagem? O que ela estava expondo com isso? Quer aceitar, quer concordar com o casamento? Beleza. Mas é rir para não chorar. Mas pode passar. Pode. Aguenta aí, Fábio.
Vamos lá. A perca do respeito. Peço aos irmãos que tenham atenção a isso que vai ser dito aqui agora. Por conta dos nossos inúmeros escândalos, nós perdemos completamente o respeito das pessoas. A nossa máscara de hipocrisia caiu. E ninguém confia naquilo que nós pregamos. Seu vizinho, vai lá e pergunta para ele o que ele acha dos crentes. Porque, irmão, os princípios do Senhor, Ele não estabeleceu simplesmente por um acaso. Era necessário a gente fazer isso. Porque senão iríamos nos perder. E nós nos perdemos. Porque não demos ouvido para o que Ele falou. Quando nós fugimos do nosso propósito, nós desprezamos os princípios do Senhor, falhamos na formação do nosso caráter. E um caráter corrompido. Quando as pessoas contemplam uma pessoa que tem um caráter corrompido, ela não respeita aquilo. Ela não respeita a pessoa. Porque o que traz respeito é sua postura. E a sua postura é consequência do seu caráter. Os princípios precisavam formar o caráter. Porque com o caráter formado as pessoas iriam olhar e iriam respeitar. A igreja primitiva, irmão. E eles caíam na graça do povo. E assim o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. A postura dos irmãos faziam com que eles tivessem respeito. O que a nossa postura faz com que a gente tenha hoje na sociedade? Se os nossos escândalos expõem que nós não somos aquilo que dizemos, quem vai confiar no que falamos? Se pregamos um padrão de moralidade e somos moralmente corrompidos, quem vai acreditar que os nossos padrões são realmente os essenciais? Sabe por que a nossa sociedade despreza o matrimônio? Porque o número de evangélicos que se divorcia é tão grande quanto os que não são evangélicos. Então como que nós vamos pregar para a sociedade que o matrimônio é algo essencial se nós mesmos desprezamos esse princípio? E a nossa sociedade não respeita esse princípio. Não só esse, como tantos outros. Mas como vão respeitar se nós mesmos desprezamos? Como as pessoas vão honrar aquilo que nós desonramos? É por isso que nós não temos respeito nenhum com a sociedade. Eles cospem em cima dos ensinos do Senhor. Contradizem aquilo que as Escrituras diz. E fazem isso por nossa causa. O nosso país despreza e desrespeita a palavra do Senhor. Porque nós, como igreja, desrespeitamos a palavra do Senhor. A nossa sociedade está moralmente corrompida. Você nunca viu uma geração tão promíscua quanto a nossa. E nós não conseguimos ser o padrão para eles. Nós não conseguimos ser o padrão de moralidade que deveríamos ser para que eles olhassem e enxergassem. E se o sal perder o sabor, para nada mais serve. Uma sociedade moralmente corrompida que não consegue mais encontrar em nós que deveríamos ser esse padrão uma esperança e uma solução. E nós, por termos vivido diante de um sistema, somos responsáveis por isso. Se o Brasil despreza os princípios do Senhor, nós somos os culpados. Porque se pelo menos conseguíssemos ser o padrão de moralidade, a nossa culpa estaria isenta. Mas nós não fazemos isso. Então nós somos os culpados. Viver dentro desse sistema causou isso. A sociedade
não nos respeita, a sociedade não respeita o Evangelho, a sociedade não respeita o Senhor. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Como honrar a Deus e colocar Deus acima de todos num país moralmente corrupto como o nosso? Como colocar Deus acima de todos se nós desprezamos aquilo que Ele é? Falamos o nome dEle porque alcança a massa, mas não honramos aquilo que verdadeiramente Ele é. O Brasil é um país cristão, irmão, que não respeita os princípios do seu Cristo. O Brasil é um país evangélico, irmão, que não respeita os princípios do Evangelho. Pode passar, Alan. Não sei se vocês... Acho que quase todos já viram essa foto, essa imagem. Isso foi numa parada gay, onde usaram aquilo que o nosso Cristo representa para pôr em pauta princípios que deturpam, que destroem a sociedade e a verdade do Evangelho. As pessoas não respeitam o nosso Cristo. Fizeram um filme onde Jesus era baitola. No país que tem 90% da sua população cristã. Somente todos não percebem que isso é uma mentira. O nosso Cristo é usado para isso. Porque nós não usamos Ele como deveríamos usar. Levantado como símbolo disso. Porque nós não soubemos colocar Ele como símbolo de um reencontro com o padrão de moralidade que o Senhor quer da humanidade. Cristo foi crucificado para que a humanidade tivesse uma nova esperança de novamente se encontrar com o seu Deus. Cristo foi crucificado para mostrar que existe um padrão. E que Ele é o único padrão e a única esperança para a sociedade. Mas por causa da nossa postura, o nosso Cristo tem sido usado como símbolo de maneira desonrosa em nosso país. De maneira vergonhosa. Isso é consequência direta de termos vivido num sistema. Nós vamos ter que prestar contas com o Senhor. Nós vamos ter que prestar contas com o Senhor. Senhor, nos perdoe, Pai, nos perdoe. Pode passar, Luan, pode passar. E se as pessoas não nos respeitam, como vamos influenciar uma sociedade? Como vamos transmitir os princípios do Evangelho? Mas a igreja não é construída para isso. Para que as pessoas conheçam a Cristo. Não é montado um templo em cada esquina para que cada pessoa tenha acesso à mensagem de Cristo. Por perdermos o respeito, perdemos a capacidade de exercer influência na sociedade. A sociedade hoje dá mais crédito para ideologias mundanas do que para a igreja evangélica brasileira. O que é que está sendo ensinado para os seus filhos, irmão? Os filhos dos cristãos estão sendo ensinados com a ideologia do mundo.
nossa. Porque nós funcionamos por um sistema e não exercemos a influência necessária para mostrar que os princípios de Cristo é essencial para uma sociedade. Então eles ensinam para os nossos filhos, ensinam para os filhos dos cristãos os princípios distorcidos do mundo. Uma sociedade onde Felipe Neto exerce mais influência na formação do caráter do que 60 milhões de evangélicos. ,90% de um país declarado cristão. E pessoas como ele são mais responsáveis pela formação do caráter da nossa sociedade do que os 60 milhões de evangélicos que nós temos no nosso país. Olha para a sociedade, irmão, ela reflete a Cristo ou reflete o mundo? 60 milhões de evangélicos. Pode passar, Alan. Irmão, aqui fica evidente. Fugir do propósito. Desprezar os princípios. Nós falhamos na formação do caráter. Quando falhamos na formação do nosso caráter, perdemos o respeito e a capacidade de influenciar a sociedade. Ou seja, fracasso total para o propósito de existir. Porque se existirmos para anunciar a Cristo e manifestar o seu caráter, o que vivemos no nosso país expõe que nós estamos fracassando. Que esse propósito fracassou no Brasil. E se estamos fracassando, vivemos uma farsa. A farsa evangélica. Só que tem outra contrapartida. Tem um outro lado da moeda. Porque o sistema que se estabeleceu tem um templo em cada esquina. Ele tem 60 milhões de evangélicos. Ele tem mais dinheiro do que em nenhum momento da história. E ele se alimenta dessa hipocrisia. O sistema que os homens criaram está sendo um sucesso no nosso país. Mas o propósito de existirmos está sendo um fracasso. Todas as duas coisas apontam para um evangelho de farsa, para um evangelho de mentira. O que vivemos no nosso país é uma farsa, é uma mentira. O evangelho que vivemos é uma mentira. Agora, irmão, se é evidente que estamos fracassando no nosso propósito, se é evidente que o que vivemos é uma farsa, por que continuamos a viver assim? Por que continuamos vivendo dentro do sistema? Porque é exatamente dessa farsa que o sistema se sustenta para continuar funcionando. Enquanto nós continuarmos vivendo uma farsa, o sistema vai continuar tendo sucesso. Enquanto o sistema continuar tendo um sucesso, o propósito do evangelho vai continuar sendo um fracasso no nosso país. E o reflexo da nossa geração é essa. Vivemos um evangelho de mentira. Mas o sistema precisa se alimentar dessa mentira para continuar existindo. Essa mentira precisa continuar sendo contada. Precisa continuar sendo manifestada. O esquema de se fazer o evangelho no Brasil precisa continuar sendo o mesmo. Por quê, irmão? Porque nós falhamos. Nós fracassamos. E sair do sistema é assumir o nosso fracasso. É assumir que o que vivemos é uma mentira. E por não querer
assumir a responsabilidade por ter vivido uma mentira, por termos sido responsáveis pelo fracasso do Evangelho no nosso país. Nós escolhemos continuar dentro do sistema. Nós escolhemos continuar fazendo o sistema funcionar, porque não queremos assumir que vivemos uma farsa. O Senhor disse a Jeremias: Jeremias, vai e te coloca à porta do templo e diz àquelas pessoas que estão indo lá para adorar o meu nome: consertem os seus caminhos, parem de oprimir o pobre e a viúva, parem de derramar sangue inocente, então eu vos farei habitar neste lugar. Mas vocês acreditam numa farsa, vocês acreditam numa mentira, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Só para continuar praticando as suas abominações. Manifestando que nossas igrejas não são um instrumento do sistema. Dizemos que a nossa igreja é a casa do Senhor, para continuar vivendo uma farsa, continuar vivendo uma mentira. Porque temos fracassado no nosso propósito. Temos falhado para aquilo que representamos. Aí você não quer abrir mão dessa mentira. Porque é muito mais fácil, muito mais prazeroso viver o Evangelho do sistema do que o Evangelho de Cristo. Você sabe que o Evangelho no Brasil é uma mentira. Aí você quer escolher participar dessa mentira do que buscar a verdade. Porque a verdade vai nos tirar desse status quo que vivemos. É mais fácil, irmão, só vir cantar, continuar cantando, continuar alimentando uma mentira, enquanto o nome de Cristo continua sendo desprezado e desonrado, enquanto as famílias estão sendo destruídas, enquanto o nosso país se corrompe moralmente. É muito mais fácil, irmão, se ausentar da sua responsabilidade. É mais fácil viver a mentira do sistema do que a verdade de Cristo. E é por isso que, mesmo você sabendo que o Evangelho que vivemos no Brasil é mentiroso, mesmo sabendo disso, nós vamos escolher alimentar essa mentira. E a não ser que o Senhor faça um milagre, a nossa geração está destinada ao fracasso. E nós vamos ser escritos na história como a pior geração de evangélicos de todos os tempos. Senhor, abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos para enxergar, ó Deus. Porque nós estamos cegos, Deus, nós estamos cegos. Senhor, o que vai ser da minha geração, Senhor? O que vai ser dessa geração, ó Deus? O que vai ser da igreja evangélica brasileira, Jesus?
Nós temos a Tua palavra que nos alerta, ó Deus. A Tua palavra, nós temos exemplo na história. A geração de Jeremias foi alertada que vivia uma mentira, mas eles escolheram acreditar naquela mentira e sustentar ela até que a ira do Senhor foi derramada e eles foram pegos desapercebidos. Senhor, por favor, não nos deixe cometer o mesmo erro da geração de Jeremias, Pai. Senhor, nos faça se render diante do confronto, ó Deus. Porque eu sei que tudo aquilo que nós fizemos com o Teu Evangelho não vai ficar em vão, ó Deus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Escutem, Neste lugar, escutem a voz do Senhor. Tu és real. O Senhor tem manifestado em nossa geração a voz profética que chama para o arrependimento. O Senhor tem manifestado em nossa geração essa voz. A única solução que nós temos é nos arrepender, irmãos. Nós vivemos uma farsa, nós construímos uma mentira que manchou o nome do Cordeiro e a ira dele vai ser derramada. A nossa única esperança é se arrepender, irmãos. Por favor, não permitam que o coração de vocês se endureça diante da voz profética. Por favor, irmãos, não permitam que isso aconteça. Se rendam, se arrependam, porque essa é a única esperança que nós temos. A única esperança para a igreja evangélica brasileira no Brasil é se arrepender. Essa é a nossa única